Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É sempre uma alegria muito grande eu poder voltar aqui para conversar com vocês acerca do Evangelho. Antes de iniciarmos o vídeo propriamente dito e entrarmos no assunto principal, eu gostaria que você se inscrevesse neste canal, que você curtisse os nossos vídeos, que você ativasse o sininho de notificações e que você compartilhasse. Se ele está lhe fazendo bem, ajude outras pessoas também que precisam de uma palavra segundo o Evangelho, tá bom? Hoje eu quero conversar com vocês acerca de um assunto de extrema importância, mas que muitas das vezes as pessoas não se preocupam ou não atinaram a essa necessidade que é o buscar o reino de Deus para si. A verdade é que muitos terceirizam algo que cada um de nós temos responsabilidade individual. Cada um de nós. E a gente prefere terceirizar ao invés de buscar por conta própria, entender o Evangelho, assimilar a mensagem de Jesus e colocá-la em prática. Então hoje nós vamos conversar acerca da unção que nós recebemos do Pai, que é o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, tá bom? Então, nós vamos começar do Antigo Testamento para o Novo. Jeremias, no capítulo 31 e no versículo de número 30 em diante, diz assim: Eis que estão chegando dias, diz o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança, ainda que eu, de minha parte, não tenha sido como um marido para eles. Ou seja, mesmo que eu não tenha sido infiel com o que eu disse, eles foram infiéis. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha Torá, a minha lei, a minha aliança dentro deles e as escreverei no seu coração, diz o Senhor, e eles serão o meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro de sua comunidade, ou a seu irmão: conheçam a Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei. Esta porção de Jeremias diz respeito à nova aliança que Deus faria tanto com a casa de Israel e todos aqueles que iriam crer no Senhor Jesus, os gentios não israelitas, que se transformariam, como Paulo descreve no livro de Romanos, no Israel espiritual. Então todos nós nos transformamos em Israel espiritual. E esta aliança feita no sangue de Jesus é tanto para judeus como para gentios. Os judeus de nascença se transformam nos judeus espirituais
e os gentios se transformam no Israel espiritual, aonde aquele muro, aonde aquela barreira, como diz Paulo em Romanos, ela é totalmente destroçada e de dois povos se fazem um. Só que há uma diferença desta aliança feita no sangue de Jesus com a aliança feita no Sinai, que está em Êxodo a partir do capítulo 19. A aliança do Sinai foi feita tendo como mediador Moisés. E este mediador passou para os sacerdotes esta tarefa de mediar entre Deus e os homens. Tanto que no livro de Malaquias, no capítulo 2, olha só o que ele diz, capítulo 2 e no versículo 7. Pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e o povo deve buscar a lei em sua boca, pois ele é mensageiro de Adonai. Então, o povo deveria buscar no sacerdote não apenas o culto, o rito, não apenas entregar suas ofertas e nem muito menos esperar apenas que eles fizessem os sacrifícios para o perdão dos pecados. Mas na boca dos sacerdotes deveria estar a palavra de Deus, que é a palavra da justiça para todos. Só que nem todos os sacerdotes tinham o caráter que tinha Moisés. Nem todos os sacerdotes tinham a justiça como base para a leitura da lei. Então essa mediação que deveria haver entre nós e Deus, no meio estavam os sacerdotes. Só que na nova lei, na nova aliança feita no sangue do Cordeiro, acaba-se a mediação de seres humanos para com o Eterno. Acaba. Porque o mediador já não é mais Moisés. O mediador já não são mais os sacerdotes. A lei já não está mais escrita em tábuas de pedras. O mediador agora é Cristo. O sangue, a morte, a vida, a humanidade dele é que fez a propiciação dos nossos pecados, e todos os que creem, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E em Apocalipse diz que ele fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus. Os mesmos sacerdotes que precisavam mediar entre Deus e o homem, esse sacerdócio deixou de existir para que um sacerdócio novo adentrasse a consciência humana, e esse sacerdócio novo transformasse todos os que creem em sacerdotes diante do Eterno. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Acabou-se o sacerdócio humano, e hoje o que impera é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, aonde todos os crentes em Cristo se transformam em verdadeiros sacerdotes espirituais a Deus, que elevam a Deus sacrifícios não mais de bodes, de touros, de cabras, de pombinhos, mas sacerdotes que elevam a Deus sacrifícios de louvor, como diz o apóstolo Paulo.
Bom, a segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês é que cada um é responsável por si ao chamado de Deus nesta nova aliança. Jeremias 31, 27 diz assim, olha só, retroagindo um pouquinho no mesmo capítulo, Jeremias. Quando esses dias chegarem, que é os dias da nova aliança, não mais se dirá, os pais comeram uvas azedas, e os dentes dos filhos se embotaram. Antes, cada um morrerá por seu próprio pecado, e cada um que come uvas azedas, seu próprio dente fica embotado. Na nova aliança, cada um é responsável por si. O que a gente pode fazer pelo outro é amar o outro, é se doar pelo outro, é estar disponível ao outro, é ajudar naquilo que for necessário. Mas na nova aliança, não há ninguém que vai pagar o preço do pecado alheio. E não há ninguém que vai poder ajudá-lo no dia em que estivermos diante da verdade eterna. Cada um dará conta de si. Por isso, é importante cada um se preocupar consigo mesmo. Tanto em Jeremias 31, 27 a 30, como em Ezequiel 18, mostra a responsabilidade de cada um nessa nova aliança. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que, como eu já disse antes, dos sacerdotes deveriam vir a justiça que vem da lei, como eu disse para vocês em Malaquias 2:7. Quarta coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: Jesus estimula a cada um de nós a discernir o bom caminho por nós mesmos, sem terceirização, e não terá ninguém por inocente se assim não fizer. Lucas, capítulo 12. Agora vamos para a nova aliança no Senhor. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 54. Diz assim: Então Jesus disse à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no oeste, de imediato dizem que uma tempestade está a caminho. E quando o vento sul vem, dizem que virá uma onda de calor, e a onda de calor vem. Jesus chama esse pessoal de hipócrita. Sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não decidem por vocês mesmos qual é o caminho certo a seguir? Veja que em Jesus, ele expõe algo que ninguém da época dele e ninguém na época de hoje pode dizer que não é capaz de discernir o Evangelho, de discernir o bom caminho por ele mesmo. É impossível. É impossível porque o Evangelho está à nossa disposição. É muito fácil. Hoje, qualquer um que tenha acesso à internet pode acessar a Bíblia online. Qualquer um pode pegar a sua Bíblia e, a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, lê-la. É acessível, está acessível a todo mundo. E aqueles que não obtiveram informação, o Espírito de Deus dará suporte a cada um deles. Mas aos que obtiveram e estão obtendo informação, esses são indesculpáveis muito mais daqueles que nunca ouviram o Evangelho. Porque eles ouvem,
eles têm a Bíblia, mas mesmo assim eles não querem. Eles preferem terceirizar, esperar pelos outros, esperar pela interpretação dos outros, pela pregação dos outros, mas não buscam por si próprios o bom caminho, não buscam discernir por si próprios o bom caminho, como Jesus diz. Olha a pergunta de Jesus: por que vocês não decidem por si mesmos qual é o caminho certo a seguir? Por que vocês terceirizam? Por que vocês precisam do sacerdote? Já que na boca dos sacerdotes vocês não encontram a verdade, vocês só encontram doutrinas. Por que vocês não estão me vendo, Jesus? Jesus dizendo, por que vocês não estão percebendo esse tempo presente? Olha eu aqui, Jesus estava falando. Vocês sabem discernir quando vem chuva e quando vem o calor, mas vocês não conseguem discernir o próprio Deus encarnado aqui na frente de vocês. É cura, são milagres, é expulsão de demônios, é palavra da vida. E como é que vocês não conseguem discernir isso? Jesus falando ao povo. Por causa disso, Jesus disse, vocês são hipócritas. Porque ao invés de vocês usarem a cabeça, o neurônio de vocês, vocês preferem terceirizar aquilo que é interceirizável, que é o discernir por vocês mesmos. A quinta coisa que eu queria falar para vocês é que João ratifica o que Jesus ensina. Tanto que ele, crendo que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas aos crentes, para que eles não fossem enganados por ninguém que trouxesse um outro evangelho. Como ele diz aqui na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo de número 26 e 27. Diz assim: escrevo-lhe estas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. João escreveu essa epístola para alertar os cristãos dos que queriam enganá-los, levando um outro evangelho, principalmente os judaizantes. Na verdade, eram os judaizantes, para a qual João escreveu, alertando os cristãos que foi endereçado esta carta. Quanto a vocês, João diz, a unção do Messias que vocês receberam do Pai permanece em vocês, para que vocês não precisem que ninguém lhes ensine. Ao contrário, da mesma forma que a unção do Messias, a genuína e não a falsificada, continua a ensinar-lhes todas as coisas, assim permaneçam unidos com ele, como ele lhes ensinou. João, estava dizendo, olha, tem gente que está querendo enganar vocês, mas permaneçam naquilo que eu e todos os apóstolos estão ensinando. E o que João estava ensinando? João estava ensinando Jesus. João não estava ensinando a Bíblia, a Torá. João não estava ensinando nada da lei. João estava apenas replicando o que Jesus ensinou a eles, em forma de palavras e em forma de atitudes. E ele diz, permaneçam nisso, porque a unção do Messias, o Espírito Santo da promessa, esse irá lhes ensinar todas as coisas. Vocês
tendo a casa de vocês baseada, fundamentada no Evangelho, vocês vão ser ensinados pelo Espírito Santo e serão guiados a toda a verdade, porque, como Jesus disse, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E João estava ensinando o que ele escreveu no Evangelho dele, o que Marcos escreveu no Evangelho dele, que foi o primeiro. Marcos, que todos os teólogos afirmam que ele escreveu as memórias de Pedro e que foi discípulo de Pedro, João Marcos, assim também como Mateus, que escreveu o seu Evangelho, assim como Lucas, companheiro de viagem de Paulo, escreveu o seu Evangelho, fazendo uma longa pesquisa da vida de Jesus. Esses estavam ensinando o Evangelho. E João queria que esses cristãos, a qual foi endereçada a carta, permanecessem no ensino do Evangelho, no ensino de Jesus, e não no ensino dos judaizantes, que queriam fazer uma salada mista entre a lei e o ensino de Jesus. Agora, eu queria explicar para vocês o porquê que muitas pessoas não buscam por si próprias o bom caminho, como Jesus disse. Por que muitas pessoas não estão interessadas por si próprias a compreender, a entender e a verificar o Evangelho e a praticá-lo? Porque, em primeiro lugar, a natureza humana, ela gosta de transferir as nossas culpas, a responsabilidade, a nossa responsabilidade para outros. Não foi assim em Gênesis, no capítulo 3? Não foi assim em Gênesis, capítulo 3? Olha só o que diz em Gênesis, capítulo 3. A partir do verso de número 8. Eles ouviram a voz de Deus andando no jardim no momento da brisa da tarde, Adão e Eva. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Isso eles já tinham comido o fruto proibido. Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Aí Deus pergunta: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você não comer? Aí o homem respondeu: a mulher que deste para vir comigo, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Transferência de culpa. A culpa já não era de Adão, a culpa já era da mulher. Transferência de culpa, transferência de responsabilidade. Nós somos seres de natureza que não queremos ter responsabilidade sobre nossas culpas, sobre nossas transgressões, sobre nossas responsabilidades. Não queremos. Olha o que disse, olha o prosseguimento. Você comeu? Aí o homem respondeu: a mulher que deste. Aí Deus disse à mulher: o que você fez? Olha o que a mulher diz: a serpente me enganou, por isso eu comi. Ou seja, Eva já transfere para o diabo a culpa, a responsabilidade. É assim que nós somos. Transferência de responsabilidade, de culpa, é intrínseco a nós. E é por isso que nós, muitas das vezes, não tomamos para nós essa responsabilidade. Preferimos terceirizar a nossa responsabilidade e as nossas culpas. Um transfere para o outro e no final a gente transfere para Satanás. É culpa do diabo, de eu não buscar por mim mesmo, de eu não buscar o Evangelho
para mim mesmo, de eu não ter conhecimento da verdade, é culpa do diabo, mas não minha. A segunda coisa é que nós vivemos num tempo de preguiça mental, de acomodação mental, porque nós temos muitas coisas. Nós temos streaming, nós temos filmes, nós temos internet, nós temos shoppings, nós temos amizade, nós temos um monte de coisa que faz com que a gente se torne preguiçosos. Nós nos tornamos preguiçosos, acomodados. Nós vamos nos tornando seres preguiçosos quanto aquilo que de mais importante nós temos e aquilo que de mais importante tem para nós. Como Jesus disse para Marta: Marta, tu está aí angustiada, procurando trabalhar de um lado para o outro, mas Maria escolheu a melhor parte, que foi me ouvir, que foi estar nos meus pés. E a melhor parte da vida é quando nós estamos ouvindo Jesus, compreendendo Jesus, nos compreendendo, nos lavando, nos purificando, nos santificando, nos cristificando, tornando-nos a imagem e a semelhança de Cristo. Em terceiro lugar, nós somos também desestimulados pelos líderes religiosos a ler os evangelhos e a interpretá-lo. Sim, nós somos desestimulados. Dificilmente você vai ouvir um pastor, um bispo, um apóstolo, um profeta, um padre, um bispo, um arcebispo, um papa, seja lá quem for, falar: leia os evangelhos por você mesmo. Entenda Cristo por você, porque você é capaz. Poucos, quase nenhum, porque se eles incentivarem você a ler os evangelhos por você mesmo, muito provavelmente você vai se converter e você vai perceber as mentiras deles. Quarto, é que nós somos estimulados à obediência a esses líderes e às suas doutrinas. E ainda sofremos ameaça de exclusão, chamar de herege, se entendermos e ensinarmos os evangelhos como está dito nos evangelhos. E isso é uma verdade insofismável, porque as pessoas, quando ingressam na religião, elas não ingressam para conhecer Jesus através dos evangelhos, o ensino de Jesus, não a experiência pessoal que nós temos com Jesus. Nós não somos ensinados a trazer para nós a ética do reino de Deus. Nós somos ensinados a receber um corpo doutrinário, uma teologia sistemática, aonde está tudo dito, tudo encaixadinho, tudo bonitinho, tudo esmiuçadinho, tudo mastigadinho, como uma vez uma senhora muito religiosa chegou comigo e disse: olha, pega aqui um livrinho, agora tu entra nesse site e lá tu dá uma olhada nesse site, nesse link, porque lá tá tudo mastigadinho para te ler. E é assim que eles entregam o evangelho a nós. Não é Cristo, não é ética do reino, não é graça, é um corpo doutrinário. E é por isso que nós perdemos de vista Jesus e recebemos um corpo de doutrina. A quinta coisa que atrapalha muito a gente de buscarmos o evangelho por nós mesmos é o orgulho religioso, de ter que admitir o erro, de ter que admitir o equívoco, de ter que admitir que o que a pessoa compreendeu não era o evangelho. E é difícil isso, é muito difícil.
Porque nós somos seres orgulhosos. A nossa natureza é uma natureza de arrogância, de orgulho, de síndrome de Deus. Nós somos assim. Mas nós precisamos vencer isso. Porque só vencendo esse orgulho, essa soberba, é que nós vamos poder provar a Cristo em nós mesmos. A sexta coisa é que a gente não abre mão das nossas verdades. As nossas verdades, muitas das vezes, elas vêm carregadas de certas conveniências. Porque é conveniente que nós aceitemos as doutrinas humanas por causa da nossa religião, porque condiz com uma ideologia parecida com a ideologia do reino, porque muitas das vezes a política entra no meio, muitas das vezes até mesmo a parte financeira está em jogo. Por isso, muitas das vezes a pessoa não abre mão de certas verdades apenas porque há interesses terceiros no meio. A sétima coisa é porque nós temos medo. Medo de blasfemar, medo de acertar e achar que está errado, medo de ir contra o que a religião diz, medo da perseguição, medo de perder o prestígio, a estima, a primazia, a importância que a pessoa ganhou dentro do sistema religioso, medo de pagar o preço, porque tem igrejas que quando a pessoa apostata da doutrina deles, meu Deus, eles simplesmente cortam, a pessoa se torna uma leprosa para eles. E se a família dela for convertida à religião dela, eles são obrigados a cortar vínculos com o apóstata. Isso acontece muito. Não é coisa que acontece esporadicamente, não é coisa que acontece demais. A oitava é uma baixa autoestima que os líderes religiosos conseguem colocar na pessoa, falando para ela que ela não consegue compreender, que ela não é capaz de compreender sozinha, que ela precisa de um intérprete, que ela precisa de uma pessoa para lhe ensinar. É muito comum essas igrejas doutrinadoras, que só tem doutrinas e não evangelho, baterem na tecla dessas pessoas até que elas se firmem não em Cristo, mas na doutrina da igreja. E elas são ferrenhas doutrinadoras. A nona coisa é a falta de honestidade intelectual com os fatos, que é da nossa natureza. Às vezes a verdade está estapeando a nossa cara, mas por falta de sinceridade, de honestidade intelectual, moral de nossa parte, a gente não dá a cara a tapa. Bom, meus amigos, essas são algumas das coisas que fazem com que a gente não busque compreender, analisar, não busque se entregar ao Evangelho como uma busca da verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo é responsável por si diante de Deus. E não adianta a gente terceirizar isso, porque quando estivermos diante da verdade, a verdade estará diante de nós e somente de nós. E como disse Paulo, nós prestaremos conta àquele que nos salvou. Espero que você não terceirize
nunca terceirize esse trabalho de busca pela verdade nos evangelhos. Faça por você mesmo. Faça por você mesmo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.